Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom poder retornar aqui à Comunhão Espírita de Brasília, casa que nos acolhe, nos dá a oportunidade do trabalho no estudo sistematizado da doutrina espírita. Um grande abraço a todos vocês e aos alunos que já estão se preparando para a aula inaugural que começa hoje às 7h30 da noite. Agradecer ao coral Elos de Luz pela belíssima apresentação. Já dá uma harmonizada em todos os nossos corações. Na noite de hoje nós iremos falar sobre a educação dos filhos, uma visão espírita. Então vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, nos ilumine no aprendizado dessa noite. Para início, como estamos festejando com tanta arte e música, nós vamos ler uma poesia do livro Cartas do Evangelho. O espírito é Casimiro Cunha, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora LAC, livraria Allan Kardec Editora. Chama-se Carta aos Pais. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende, à luz do caminho, a tua finalidade não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não olvides, não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo às esperanças do céu. Cuida bem dos pequeninos, a educação tem segredos que devem ser estudados desde o tempo de brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Então fica o convite de Casimiro Cunha, poeta carioca, que com 14 anos perde a visão de um dos olhos, aos 16 ele fica completamente cego. Mas como conhece as claridades da doutrina espírita, vai nos deixar um legado de amor, tem filhos, tem casamento, retorna ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, vai nos trazer centenas de poemas para o nosso coração. Mas não nos dirigiremos só aos pais, falaremos também às mães. E nesta mesma obra, Cartas do Evangelho, tem carta às mães de Casimiro Cunha. Vamos ver qual o recado para as mãezinhas. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a missão, a paz de tua missão, é feita dessa ternura que nasce no coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus
é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando o teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir, perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha para todos nós. Meus amigos, nós já temos várias palestras gravadas sobre a educação dos filhos. Hoje a gente só tem cerca de 55 minutos, não vai dar para aprofundar muito, mas quem tiver interesse já tem gravados em CDs de MP3, em DVD, se encontram na livraria da casa, e toda a renda é destinada aqui à Comunhão Espírita de Brasília, aos seus trabalhos sociais, à manutenção dessa casa tão bela e que nos abriga com tanto carinho, tá certo? Tem palestras sobre educação de crianças, que é completamente diferente da educação de adolescentes, que já é outra palestra. Tem também uma educação antidrogas, educação para a plenitude. Tem essas 4 gravadas. As demais a gente está no projeto ainda de gravar. Mas a gente poderia falar de educação de enteados, de padrastos, também diferente. Educação dos próprios pais. Educação da sexualidade, também temos palestras sobre sexualidade, além de centenas de títulos de outras palestras que vocês encontram aqui na Livraria da Comunhão. Educação ambiental de crianças especiais e educação para a liberdade do espírito que nós chamamos morte. Não é? Tem muito que falar sobre educação. O que é o que a gente vai tentar explorar na noite de hoje, então? Primeiro, quem educou os tiranos, os déspotas que nós conhecemos na Terra? Educação, o que é que ela tem a ver com o egoísmo? A questão 383 de O Livro dos Espíritos, que fala que na infância é como se tivéssemos os filhos como argila molhada, que temos que cuidar enquanto são pequeninos, porque depois o barro seca e fica mais duro, mais difícil. O perigo do apaixonamento dos pais pelos filhos, como a gente viu o Casimiro Cunha se retratar, a questão 385. E o que é que nós devemos ensinar aos filhos? Amor ou respeito? Educação diferenciada? Comparar e desqualificar os filhos? Pedidos dos espíritos superiores, o que é que eles pedem antes de reencarnar? Os espíritos nobres, quais os conselhos que eles dão aos seus futuros pais aqui na Terra? Vamos aprender com eles também. Vamos falar da força do exemplo, da separação familiar, não somente separação conjugal, limites, castigos, disciplina, superproteção. A obsessão, que está no livro A Gênese, que completa 150 anos neste ano, individualização, drogadição, filhos difíceis, e a gente vai terminar falando sobre a geração nova também do livro A Gênese, e falar sobre a evangelização infanto-juvenil e evangelho no lar. E essa é a pergunta de José Raul Teixeira. No seminário em CDs chamado Educação contra o Despotismo, ele vai nos falar que os grandes tiranos da terra, os grandes guerreiros, também tiveram pais, tiveram mães. E quem foram as mães e os pais de Herodes, o Grande, de Gengis Khan, de Átila, o rei dos Hunos, de Nero, de Adolf Hitler? Eles um dia foram pequeninos, foram criancinhas. E será que os seus pais souberam como conduzi-los na estrada da evolução? Vamos analisar. Então é muito importante cuidar da educação dos nossos filhos. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta: influência muito grande.
Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. E na 685, no item A, tem um comentário de Kardec, falando sobre a educação intelectual, a das escolas, das academias, das universidades, e da educação moral, da educação no lar, da educação religiosa. Ele vai dizer que há um elemento a que não se tem dado o devido valor, a educação. E ele próprio era pedagogo, era professor, fundou o colégio em sua época. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte, ele chama de arte, de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E olha o que a educação tem a ver até com suicídio. Aos domingos, vocês sabem, nós fazemos aqui a prece pelos suicidas, não é? É uma irradiação, todo um preparo, é uma sessão dedicada aos suicidas. E olha o que Allan Kardec vai nos falar no comentário. A inaptidão para a carreira abraçada, não é? A falta de vocação, é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Então, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos advertem porque nós temos o mecanismo de defesa do ego chamado projeção. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam tudo aquilo que nós não fomos, e queremos que eles sejam ricos, porque acreditamos que a riqueza é que trará a verdadeira felicidade. E aí obrigamos nosso filho a seguir uma carreira que ele não tem a menor vocação. Às vezes ele é um artista, é taxado de hiperativo ou de transtorno de déficit de atenção, porque ele não consegue se concentrar nas aulas de matemática. O seu pensamento voa nas notas musicais, na dramaturgia, enfim, ele pode ter muitos recursos completamente diferentes. E essa educação padronizada é muito complicada, porque se podemos ter um filho intelectual, podemos ter outro de um outro perfil, que será um grande empresário, um grande empreendedor. Um homem justo, nobre na sua profissão simples, mas um homem de bem. Mas queremos sim que sejam das melhores profissões. Então cuidado, porque essa fonte de desgosto pode levar também ao suicídio. Se uma educação moral tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. Olha aí. E qual o maior defeito da humanidade? Vocês lembram? Questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, dentre quais os vícios é o mais radical, principal, o vício raiz. E eles vão dizer, temos-lhe dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E aí Kardec prossegue falando, e ele vai perguntar qual o meio de destruir esse egoísmo. E aí ele deve dizer que a cura só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. É a educação moral que a gente fala. Então Kardec nos convida desde isso. E na questão 917 ele conclui dizendo que essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. A gente tem que analisar os filhinhos desde pequeninos, corrigir as más tendências e ter essa experiência. Os Espíritos nos dizem que os pais devemos nos inteirar dos métodos, dos meios de educar melhor os nossos filhos. E quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, a primeira vez eu comecei a estudar sobre psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, educadores, e eu vi como nós somos, eu pelo menos, analfabetos em educação dos filhos. Então vamos estudar, vamos buscar recursos na psicologia, na psicopedagogia, enfim, nas várias áreas que nós temos à disposição. E um grande educador, psiquiatra e especialista em dependência química vai falar da importância também da infância. Olha o que ele vai dizer. Isamitiba, do livro e do programa, tem um programa no YouTube, vocês procuram depois, Quem Ama Educa. Tem também o livro Quem Ama Educa, adolescente. Tem um livro magistral sobre drogas chamado
juventude, drogas, anjos caídos, porque os pais acham que os filhos são anjinhos do céu. E quando descobrem que eles estão usando drogas, percebem então que seriam como anjos caídos. É um dos melhores sobre o tema. E ele vai dizer que o aborrecente de hoje foi a criança, onça de ontem, que a gente não cuidou, que a gente não educou, que a gente não disciplinou. Então vamos em frente, vamos lá. E na 383, Kardec pergunta qual a utilidade da infância. Ele vai dizer, os espíritos vão dizer que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível, é mais fácil para ele as impressões que recebe que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir. Eu acrescentei aqui, porque ele não está assim, mas deixa muito claro que é isso, todos. Então é pai, é mãe, é avô, é tio, é a secretária, os educadores. Os patrões também, em Samitiba, diz que nós temos 3 tipos de educadores. Os pais, os professores e os nossos patrões também nos ensinam muito. Então eles vão falar da importância da evangelização, de estar mais brando, mais acessível, é quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. É uma missão sagrada, ele nos fala. E o grande expositor, amigo muito querido, Alberto Almeida, que é também médico e estudioso da psicologia, psicoterapeuta, ele vai dizer que é um grande perigo porque os pais se apaixonam pelos filhos. Eu estou com uma filhinha recém-nascida, a Lívia chegou hoje, completou 1 mês, e a gente fica babando naquelas coisinhas fofas, lindas, não é? E a gente não sabe quem são esses espíritos, não sabem quem são, mas podemos ter uma grande dica, porque aqui é um mundo de expiação e de provas, um mundo de purificação, onde reencarnam aqui, em regra, há raríssimas exceções, espíritos imperfeitos, espíritos que somos mais maus do que bons. Nós não somos bons ainda. Quem já venceu o egoísmo? Quem aqui já superou as ilusões do orgulho? Então nós somos mais maus do que bons. Então receberemos em nossa casa, em regra, espíritos maus e espíritos imperfeitos como nós. E precisamos estar atentos a isso. Não achar que são anjinhos caídos do céu, porque eles são lindinhos mesmo, encantadores. E às vezes aquele menino veio direto do umbral. Graças a Deus, não é porque foi resgatado, estava lá sofrendo, diz que a fila é muito grande para reencarnar, deve ser, porque aqui é muito melhor do que muita gente está no mundo espiritual, não é assim? Então vamos agradecer e cuidar para não se apaixonar tanto, como também Casimiro Cunha nos falou, não é? E aí, Kardec pergunta, e qual a razão dessa mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Por que eles mudam tanto? Aquela criança doce, maravilhosa, se torna realmente uma pessoa difícil, um jovem complicado? Claro que temos os hormônios, né, a testosterona. Claro que temos a influência dos amiguinhos, da escola, da mídia, da cultura. Claro que temos, né, a onipotência juvenil, que a psicologia já identificou também. Nós, quando somos jovens, sabemos de tudo, achamos que nossos pais são caretas, não sabem de nada, e nós, então, nos arvoramos a querer saber de tudo. E como a gente comete bobagem? Eu não vou contar para vocês aqui para ninguém ficar depressivo, mas o que eu aprontei, eu era ateu. Olha que coisa. E curioso que essa questão da infância, a psicologia moderna também identificou. Eles vão dizer, os psicólogos, que a personalidade do ser humano está formada por volta dos 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos a personalidade se forma. A gente vai se instruir, vai se melhorar, mas o mais importante é esta primeira infância. É até os 7 anos. Depois vamos sim insistir, mas é mais fácil mexer lá. É de novo que se desentorta o pepino, não é assim que se fala? É verdade, não é? Então os espíritos falam, é que ele retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não sabeis o que elas são. Mas aí o amor da mãe vai avançando, não é? E tem só aquela aparência de inocência. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Não somente Kardec, mas também Emmanuel, no livro O Consolador, vai trazer e reforçar a importância da infância, das noções religiosas, da exemplificação na família. E vai falar do período infantil, vai dizer que é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, olha aí, falou antes da psicologia, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas, está mais suscetível de renovar-se o caráter.
E aí vai falar do lar tão importante e da grande missão das mães, das mulheres, sobretudo, não é? Fica lá o item 108 e 109 do Consolador para vocês. E o que é que os espíritos superiores pedem antes de reencarnar? Vocês já se perguntaram isso? Bom, no livro Nosso Lar nós temos um exemplo. André Luiz está na casa de Lises, aquele enfermeiro, voluntário trabalhador que o atende. Está lá na casa dele, junto com a família, e através de um aparelho especial, a família está conversando com o pai de Lísias, que está encarnado na Terra, uma criança de apenas 3 anos de idade. Olha como as crianças têm lucidez, apenas o corpo não permite que elas se manifestem. Ele, como é o espírito esclarecido, sai do corpo durante o sono e vai conversar com sua família, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar. E depois de conversarem bastante, Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar fizéssemos pelo senhor que está encarnado na Terra? E ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pedindo para vir para a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos entram por ela. Mas tem mais exemplos, vamos ver aqui no livro Libertação, também da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Matilde, que é uma mãe que resgata um espírito que dirige uma colônia imensa nas trevas do mundo espiritual, que houvera sido sua mãe. Ela aparece para ele com auxílio de Gubi, André Luiz, resgata-o de lá. E vai ajudar Margarida, que estava sob a sua influência, completamente prostrada, uma depressão terrível, com espíritos hipnotizadores, com ovoides colocados em sua cabeça, vampirizando a sua energia. Ela está prestes a cometer o suicídio, completamente prostrada. E quando é resgatada, então, com o auxílio de Matilde e Gúbio, Matilde vai renascer como filha de Margarida e vai dizer: Margarida, eu vou renascer como sua filha, mas por favor não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, será então que não tem algo a aprender com esses espíritos nobres? Então a superproteção tem sido um dos graves problemas, como nós vamos ver aqui hoje, não é? E a educação tem que ser diferenciada. Uma pessoa chegou para Raul Teixeira e perguntou: Raul, não sei o que aconteceu, eu criei todos os meus filhos do mesmo modo e um deles se perdeu. E Raul vai dizer: olha, o meu erro foi esse, porque cada criança é diferente, necessita de uma educação diferente. Jesus nos ensina a parábola dos talentos, mais adiante nos fala que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então a gente ter essa cautela de saber que cada um é diferente e merece uma atenção diferenciada. Então, cuidado com o desamor, com a desqualificação. Alberto Almeida vai dizer que os pais não sabem como eles são importantes para os filhos. Como aquela frase repetida 1000 vezes, dizendo que você não sabe de nada, você não vai dar certo na vida, você é vagabundo, você é isso, aquilo, como se torna uma verdadeira maldição para as nossas crianças. Então, não ser amado é pior até do que uma surra, do que uma pancada, porque é um grave, nós temos muito medo da rejeição. O psiquiatra Augusto Cury recomenda que para cada crítica a gente traga 5 elogios para o nosso filho também. Fazer sempre essa compensação, né? E a gente vai dizer a vocês que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar. Rossando Klinger, um psicólogo espírita, expositor também muito querido, vai dizer que o exemplo é a única maneira de ensinar. E aí nós lembramos do Sol de Assis, que dizia que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, na verdade, meus amigos, é fácil educar os filhos. Como é que é a melhor maneira de educá-los? Nos autoeducando. Porque, como ensina Maria Montessori, elas têm mentes absorventes, elas estão ali filmando tudo o que a gente faz, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se a gente não dá o exemplo, se a gente tem na nossa casa um gatonete, um jacaré, um gato, não sei o quê, a criança aprende a corrupção. Quando ela vai para a padaria comprar o pão e ela não devolve o troco, o pai não exige e ela vai juntando. Eu fazia isso. O que é isso que vai virar mais tarde? Desvio de verbas públicas. Olha, graças a Deus eu não estou nessa área. Mas a gente tem que cuidar desde novinho.
Então, a questão do álcool, que é a pior das drogas. A gente, às vezes, até estimula as nossas crianças, né? Tem muito cuidado, muito carinho com as nossas irmãs. E a disciplina? Bom, vocês lembram do célebre diálogo de Chico Xavier nas margens do açude? Ele pergunta: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? E ele responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não abandonarão, mas para isso você precisa estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Disciplina, disciplina e disciplina. Mas não esqueça de estudar, trabalhar muito e esforçar também, que é o mais importante, tá? Então, não é ser uma figura autoritária, detestada pelos filhos em sua casa, mas ter a autoridade, sobretudo moral, do exemplo da nossa própria vida. E os limites? É curioso que a gente tem que aprender a colocar limites. E por isso o mestre dos mestres vai nos ensinar que o vosso dizer seja sim, sim, não é não. Porque os filhos descobriram uma arma muito poderosa chamada insistência. E eles ficam pedindo: pai, deixa eu ir, pai, deixa eu fazer isso, pai, deixa eu fazer. E o pai já não aguentando mais, porque nós temos um outro grave defeito chamado impaciência. Que aí depois de 50 pedidos a gente não aguenta mais, e para se ver livre, então vá, tá certo. E aí Samitiba vai dizer que nós destruímos uma sequência de nãos com sim. Então se é sim é sim, se é não. Se ele insistir: meu filho, eu já disse que é não, se você insistir, eu vou ter que colocar você de castigo. Então colocar limites é muito importante para nós, porque a gente vai criando nossos filhos muito à vontade. A gente coloca na gaiola dourada o passarinho, e ele preso na gaiola não aprende a voar. Nós atrofiamos nossos filhos com a superproteção. E mais tarde, quando abrirmos a jaula da gaiola, a porta da gaiola, ele vai ter que ir lá fora competir com as outras crianças que acordaram cedo, que trabalham desde jovens, que valorizam o seu dinheiro, que são econômicas, que sabem trabalhar, que têm determinação, garra e coragem. E o nosso filho atrofiadinho, o passarinho preso na gaiola, quando libertado é devorado pelas feras. Então não vamos fazer isso com nossos filhos. É preferível que a gente faça ele chorar, porque se a mãe não faz isso, mais tarde nós iremos chorar por ele. Então, como Casimiro fala, é melhor a minha lição do que as aflições do mundo, as decepções. Então, cuidado, porque a gente faz muito isso. Lá em casa, papai foi muito permissivo e minha mãe também muito bondosa. E nós ficamos tudo atrapalhadinhos, nossos filhos. Teve um que parou de estudar, o outro não terminou a faculdade. Papai colocou uma empresa para a família, nós colocamos lá, eu com 18 anos, trabalhando na empresa, chegava tarde, saía cedo, não corria atrás, não valorizava. Resultado, quebramos a empresa. Porque a gente não aprendeu a valorizar. Então, ter esse cuidado, não é? Estimular a disciplina. Só que a gente tem um problema grave, que é a culpa que normalmente as mães sentem pela ausência do lar. Porque há hoje uma ditadura do trabalho feminino, não é? Haroldo Dutra Dias nos fala isso. Ele vai dizer que a mulher hoje ela não pode escolher ser mãe. Por que a gente não pode colocar como missão da nossa vida ser mãe, ser pai? Porque aí a outra pergunta: você não trabalha? Não, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do nosso lar, etc. Ela pode se realizar também, mas há uma ditadura. A mulher hoje tem que ser executiva. Não é verdade. Vamos ter limites também. Aí, como a gente fica mais fora de casa, a mulher fica com muita culpa. E aí faz tudo que as crianças pedem para conquistar o seu amor. E pior, a separação conjugal. E não bastasse a separação dos cônjuges, acontece a separação da família. E o pai, agora longe de casa, quer agradar o filho para ter o seu amor. E aí faz tudo o que a criança pede. A mãe, por outro lado, também. E assim nós destruímos a educação dos nossos filhos. Grande problema hoje. Eu trabalho na Polícia Federal. Lá a gente tem acesso às fichas dos criminosos. E quantos deles, meus amigos? Tem lá: mãe fulana de tal, pai ignorado. Os homens temos abandonado as mulheres, abandonando as nossas crianças, que é a nossa missão e que será prestado conta. Então as mulheres hoje são pães, elas são mães e são pais, mas a criança precisa ter a paternagem, os deslimites, a educação do pai, que é muito importante.
ensina Whitcourt, e também a maternagem, sim, a ternura, o acolhimento, que é mais característico das mulheres. Ela precisa dos dois para poder seguir com tranquilidade. Então, cuidado. E a liberdade dos filhos, eles têm que conquistar a confiança dos pais. É como a gente empinar pipas ou papagaios, ensina Alberto Almeida. Se você segurar muito, o papagaio não sobe. E se você der corda demais, ele cai também mais adiante. Então, é uma coisa de cada vez, não é? E a gente deve ter amor ou respeito. Rossando Klinge, em uma palestra, tem disponível no YouTube, ele vai dizer que sua mãe, um dia ele comprou um abadá, aliás, ganhou de seu avô, e queria ir para aqueles carnavais fora de época. Ele ainda muito jovenzinho, chegou lá todo feliz e a mãe disse, você não vai. Aí ele se revoltou e vai dizer, e ainda que a senhora ainda quer que eu lhe ame. E ela vai responder, quem disse a você que eu quero que você me ame? Meu filho, um sentimento muito nobre para uma criança, para um jovenzinho, e a gente não sabe o que é o amor. Agora tem uma coisa que não abre mão da nossa educação, é do respeito. E os nossos pais, quando fazem isso, mais tarde tem o amor dos filhos e também o respeito deles. Mas a gente quer ser o amiguinho dos filhos, está errado. Não é para ser amiguinho, ele tem vários lá fora. Agora pai, ele só tem um. Mãe, ele só tem uma. E a gente não pode abdicar do papel de pai e de mãe. Temos que saber dizer sim, sim, não, não. Então, cuidado com essa questão. Como é que o mandamento maior fala? Fala em amor? Não, fala honrai vosso pai e vossa mãe. Esse é o mandamento. O amor vem como consequência. Só quando eles vão se tornar pais e mães mais tarde, é que eles vão valorizar o paizinho e a mãezinha que tiveram. Não é verdade? Já falamos aqui. Jesus fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A separação familiar, acabamos de falar. Os castigos, o mais importante é a criança saber que há consequências para os seus atos, não é? Nós precisamos usar isso de maneira pedagógica. Mas é muito importante saber se comunicar com os pequeninos, porque às vezes eles não compreendem. E aí se revoltam com a reprimenda, com o castigo, não é, com a palmadinha, porque eles não entenderam exatamente. Então, a gente não deve ensinar a agressão como solução para os conflitos dos nossos filhos. Vocês concordam em agredir um adulto para educá-lo? Não, não é? Então, a gente tem aquela educaçãozinha, não é? Não precisa ser tão frouxa, mas também não vamos espancar as nossas crianças, porque isso não é adequado. Não assustá-las, ainda mais com discriminação. Olho negro, olho velho, olho guarda, olho homem do saco. Ficar assustando as crianças não é melhor. Se a criancinha faz uma birra e Samitiba diz, deixe ela lá e saia. Como ela não vai ter plateia e as crianças são muito dependentes dos pais, ela vai parar e vai correr atrás da gente. Então dá uma série de dicas, hoje a gente não vai ter tempo de falar muitas dicas, não é? E aí ele vai dizer, informe o castigo e saia. Não fica esperando o feedback, o retorno não é? Fica lá. E o trabalho para os jovens? Bom, pessoal, mente vazia, oficina do mal. Jesus fala que até hoje eu trabalho, meu pai também trabalha. O exemplo de Chico Xavier, Chico vai trabalhar criancinha na fábrica de tecidos. E foi uma bênção para ele, porque se não fosse o padre Sebastião Scarzelli, que vai recomendar isso ao pai, o pai teria colocado Chico Xavier num manicômio, num hospital psiquiátrico. E como precisava daquele dinheirinho, vai manter o Chico a salvo do hospital. Eurípides Bassanufo, pequenino também, trabalhava com os pais, não alcançava nem o balcão do armazém do seu paizinho. Ele ia até a estação de trem, ajudava a carregar malas para ganhar alguns trocados. Ia até o Riacho Borá, pescava e com o dinheiro dos peixinhos, levava tudo para a sua mãezinha. Ela lhe dava uma parte, ele ia comprar livros, que era a sua grande alegria, era comprar livros. Então o trabalho, não é? Sobretudo para o jovem, porque aí se ele tem que acordar cedo, senão o patrão vai cortar o ponto dele, vai demiti-lo, aí ele já não vai para a balada chegar tão tarde, não vai se embriagar, vai evitar as drogas. Então vejam como tudo ajuda na nossa educação. O patrão também é educador, diz Samitiba. Nazareno, dependência química. Cuidado, não vamos ficar também tão assustados, porque uma coisa é experimentação, e quase todos os nossos jovens vão experimentar, sobretudo o álcool, que mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Depois tem o uso eventual, na festinha, tem os abusos, até chegar à tolerância que leva à dependência química.
mas a gente tem que se instruir, conhecer, estar apto a lidar com essas questões tão graves no dia a dia. Investigar as causas. Diz o psiquiatra Dr. Wesley Assis, que todos os anos vem aqui na comunhão para participar de um seminário sobre dependência química. Ele não fala de droga, ele fala de educação, de como combater a recidiva, não é? Como tratar a dependência química. E ele vai ensinar em um dos seus seminários que existem as comorbidades. Então, quantas vezes o jovem vai para o álcool porque tem depressão, tem uma fobia social muito grande, e ele fica feliz com o álcool porque deixa mais solto, mais desinibido. Quantas vezes nós vamos para o cigarro, para a maconha, porque temos um transtorno de ansiedade generalizada, temos um transtorno obsessivo compulsivo, temos conflitos familiares, conflitos sexuais. É muito comum a gente se anestesiar nas drogas por causa dos conflitos. Então temos que investigar o que está por trás da droga. Não adianta mandar alguém para uma clínica de desintoxicação, que aliás representa muito pouco no tratamento, se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes é uma doença, um transtorno psiquiátrico que tem tratamento, não é? Aqui na nossa Comunhão Espírita de Brasília, nós temos, para tratar questões como depressão, ansiedade, etc., às quintas e sextas, às 19 horas, o grupo Acolher. E sabemos também da importância da obsessão espiritual, da influência dos espíritos, sobretudo na adolescência, período grave, porque por causa de um erro de cálculo pequeno, nós podemos comprometer todo o edifício, diz o Espírito Emmanuel, não é? Então está aqui o nome dele, anotem, procurem lá na livraria, tem DVDs, tem CDs de MP3, tem no YouTube também esse excelente psiquiatra e educador, Wesley Assis. Tem os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente, a gente precisa conhecer. E temos também 3 grupos aqui para tratamento de dependentes químicos e seus familiares. Começa todo mundo junto, divide, fica os dependentes num grupo, os familiares no outro, e a gente aprende o que a gente não sabe nada sobre dependência química. Precisamos estudar sobre esse assunto. Funciona segundas e quartas às 19 horas até 20h50 e aos sábados a partir de 9 da manhã. Sabemos que também no livro A Gênese, Kardec vai chamar a vulgarização da mediunidade, aquela profecia de Joel, que vai dizer que nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Ele vai dizer que até nossos servos profetizarão, ou seja, que a sensibilidade aos espíritos vai ficar cada vez mais comum. E Kardec fala em epidemias de obsessão, muito graves, porque o planeta atravessa, não é? Nazareno, filhos ingratos, filhos infratores que se tornam criminosos. Lembremos de Jesus, que aliás o único título que ele aceitou receber de alguém foi de mestre, né? Chamaram ele de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom só há um Deus. Mas quando chamaram de mestre, ele diz, mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Jesus era o mestre, é o nosso mestre. Ele vem dizer, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Sabemos pelo Livro dos Espíritos, na questão 699, que quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação. Então, quanto mais difícil for o menino, maior o mérito. No livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Lísias, vai dizer a André Luiz que quando ela lhe é confiada crianças para tomar conta, o seu bonusor é contado em dobro. Olha que maravilha. Pessoal, se criança conta em dobro, menino difícil deve contar por 10, por 100, não é? Vamos aproveitar. Nós não temos que transformá-los em anjos, temos que transformá-los um pouquinho melhores do que quando chegaram aqui na Terra. Esta é a nossa missão. Não vamos virar um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier numa única encarnação, não é? E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que fala no item gratidão dos filhos para os pais? No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9. Eles vão dizer que a missão de criar crianças difíceis não é difícil como parece. E Deus recompensará grande e enormemente os pais e dará outras oportunidades de concluir a tarefa. Olha que coisa linda. E é fácil educar os filhos, basta nos autoeducarmos, porque o exemplo arrasta as multidões. Tem a parábola do filho pródigo, olha como Jesus fala da alegria do pai por aquela ovelha perdida, aquele filho difícil é a menina dos olhos, não é? Ele diz ainda, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
assim também é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca. Jesus fala da ovelha perdida, da alegria de recuperar aquelas crianças. E, para nos alegrar ainda mais, a geração nova, que no livro A Gênese, Kardec nos explica, os espíritos superiores também falam, que nessa época de transição planetária começariam a reencarnar crianças para transformar a sociedade, promovendo o planeta de expiação e provas em mundo regenerador. E vamos ter a excelente notícia, não é? Crianças índico e criança cristal não são um termo propriamente espírita, não, tá, pessoal? Vamos sempre preferir a geração nova, é mais adequado, não é? E nascer no lar espírita é uma bênção incalculável. Vamos ter mais filhos, vamos já ajudar a reencarnação, né? Divaldo nos revela que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de espíritos superiores para promover a transformação do planeta em um mundo melhor. E eles vão reencarnar preferencialmente nos lares, com uma boa educação religiosa, onde os pais velem para que eles não se percam na sua missão. Que outra recomendação você pode dar, Nazareno, para a gente? A evangelização infanto-juvenil. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Esta casa oferece também aos sábados, vou colocar aqui os horários para vocês, de crianças de 4 até os 18 anos e também ainda tem a mocidade. E a gente sabe que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixai vir a minhas criancinhas, nos ensina Jesus. E temos como rostrando pergunta: você obriga o seu filho a ir para a escola? Sim, obrigo. Mas para a evangelização ele tem um livre-arbítrio, eu vou esperar que ele, quando cresça, escolha qual a religião que ele quer. Será que isso é adequado? Rossando vai dizer, olha, se a educação que a gente vai aprender na escola, que a gente aprende um monte de coisas importantes, mas que muitas vezes não usaremos mais na vida, nunca mais. Nós exigimos que o nosso filho vá. Por que não obrigamos nosso filho para ir para a evangelização? Quando ele vai aprender os valores que vai utilizar por toda a eternidade. Nós vamos tirar isso dos nossos filhos? Não. Então você vai dizer, meu filho, existe programação reencarnatória. Você não veio por acaso para aqui, para a nossa família. E antes de reencarnarmos como nós combinamos no mundo espiritual, eu lhe prometi dar a melhor educação que fosse possível. E como eu acredito que a doutrina espírita é adequada, você vai sim frequentar a evangelização. A mocidade espírita, aquele núcleo que ele não precisa provar, utilizando drogas, utilizando álcool, a maconha, dirigindo em alta velocidade para ser aceito. Os jovens têm muito problema de autoafirmação. E como é importante então ter aquela família de amigos da evangelização, os jovens, como proteção para os nossos filhos. Há pesquisas científicas mostrando que muitas das pessoas que não entraram nas drogas foi porque tiveram educação religiosa quando crianças. Então, como é importante. Vamos trazer o nosso filho, vamos apresentar Jesus a ele, e não somente na casa espírita, mas também no culto do Evangelho no lar. Outra campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, 20 minutos uma vez por semana. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um dos Evangelhos, comentar com a nossa família. E ali receber a proteção dos espíritos superiores. São levantadas barreiras eletromagnéticas, diz o livro Os Mensageiros, de André Luiz, protegendo a casa daquela senhora que ora junto de 3 crianças pequeninas, com muito amor, transformando o lar em um local de auxílio. Agradável, André Luiz, ele se sente tão bem naquela casa, não sabe por quê. A gente ler em voz alta, porque muitos espíritos não conseguem ler os nossos pensamentos ainda, estão perturbados, recém-desencarnados. Eles acham que estão sonhando ou que enlouqueceram, porque falam conosco e a gente não responde. Então vocês já sabem agora, né? Que se começarem a conversar com as pessoas e ninguém responder, atenção. Pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso no nosso grupo de ES, de Estudo Sistematizado da Doutrina, e um senhor levantou a mão e disse, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas como? Por quê? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Eu acho que eu já desencarnei, às vezes acontece, né? Mas vamos então, e se instrua, tem folhetozinhos, tem na internet sobre o culto do Evangelho no lar, não é? Então, obrigar para a evangelização, a recomendação do psicólogo Rossando Klinge, também de Raul. Aqui na comunhão, nós teremos o início das aulas agora dia 3 de março, não é?
é aos sábados, tem a infância, tem 2 turnos, você pode escolher, olha que legal. Das 14 às 15h30 e também de 15h45 às 16h45, 1 horinha só. Tem atividades para os pais ao mesmo tempo. Tem a juventude de 15 a 18 anos, que a atividade é de 2h30 às 3h30, e aulas 3h45 às 16h. Tem até o ESD da mocidade. Que maravilha que essa casa oferece. Tantas opções para nós, gratuito. Olha que legal. Tem a aplicação de paz para nossas crianças ficarem mais calminhas, né? Para ajudar na saúde, os pais se instruírem, estudarem sobre a educação dos filhos. Quando é que começam as matrículas? Agora. Começaram dia 17 de fevereiro, ontem. Vamos aproveitar, não é? Vamos aproveitar, basta trazer uma foto 3x4, certidão de nascimento ou o RG do matriculado. E aí a gente lembrar do nosso papel, do nosso poder, porque Jesus nos exclama, nos pergunta, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. Deus com D minúsculo, mas somos todos filhos, somos todos divinos. E ele vai dizer, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, preocupado, perguntando onde está Deus diante das mazelas do mundo, das dificuldades, vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. E a gente tem um vídeo convite especial para colocar para vocês. Pedi aos meninos da técnica para colocar o som. O nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, vai nos convidar para participar do 4º Congresso Espírita do DF. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso 4º Congresso, com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade. Propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então é o 4º Congresso Espírita do Distrito Federal. Acontece agora, está bem pertinho, né? De 20 a 22 de abril de 2018. Será desta vez no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Teremos
12 palestrantes, artistas, músicos maravilhosos se apresentando. Vocês podem fazer a inscrição pela internet no site da FEDEF, é FEDF, de Federação Espírita do Distrito Federal.org.br. Dá para pagar com cartão de crédito, cartão de débito. Pode fazer o boletim também. Quem quiser mais informações, eu vou estar na livraria. Quem quiser fazer sua inscrição também, a gente deve ter voluntários ali fora. Se não tiver, eu vou estar na livraria também fazendo inscrições. Aproveitem, porque nós só temos agora mais 150 ingressos com preço promocional. Não é? Havia a promoção de até o dia 31 de janeiro e os ingressos desse lote já estão acabando, então você comprando antes tem 20% de desconto. Tem desconto para a família a partir de 3. O congresso para os jovens custa apenas R$60, eles ganham alimentação todos os dias, e as crianças apenas 30. Então o nosso ingresso patrocina o ingresso dos jovens, das crianças. A gente comprando antecipadamente também garante que outras pessoas não espíritas tenham acesso a conhecer a doutrina, porque a FEDEF, com os recursos antecipados, pode colocar outdoors, notícias na televisão, nos jornais, para que possamos divulgar o Espiritismo não somente para os espíritas, mas todos aqueles carentes do amor de Jesus. A gente vai terminar com a prece e vou deixar depois os horários de evangelização infantil aqui na casa para vocês. Opa, não está aqui? Vou pegar aqui agora, rapidinho. Eu pedi para a Analice a oportunidade de fazer uma prece, fazer uma vibração pelas nossas crianças, não é? Tivemos agora o carnaval, momento grave, difícil para todos nós, para os nossos jovens. Então vamos recorrer a Maria, a mãe de Jesus, que Dr. Bezerra de Menezes, que Francisco de Assis, que Francisco Cândido Xavier tinha um grande respeito, uma grande veneração por Maria de Nazaré. E o poeta Amaral Ornelas, no livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da FEB, vai trazer essa poesia em forma de oração para nós concluirmos a nossa noite. Chama-se Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, mãe querida, abençoa todos nós, abençoa os pais e as mãezinhas, abençoa os nossos jovens, nossas crianças, para que possamos transformar o nosso país em um mundo melhor, em um local abençoado, de paz, de felicidade e de fraternidade entre todos.